Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês novamente. Então, meus amores, a história que eu vou contar hoje é de um seguidor. Ele veio de interior de Santa Catarina, da minha terra natal, por incrível que pareça. Todos sabem que eu cresci no Rio Grande do Sul, mas eu nasci em Santa Catarina. Então, vamos ao relato de hoje. O meu seguidor me conta que isso tudo aconteceu no ano de 2015. Ele não quer dizer a cidade que isso aconteceu, porque ele é muito conhecido na cidade, ele não quer estar se expondo, e ele prefere preservar a identidade dele, e eu respeito isso. Porque a maioria dos meus seguidores, a grande maioria, não quer que eu conte quem eles são, de onde eles são, né? Porque eles gostam de preservar a identidade. Até porque eu acredito nisso, porque eu passei uma experiência com lobisomem, eu passei por isso, eu sou uma pessoa que conta histórias e as pessoas tiram, às vezes, chacota da cara da gente, sabe? Eles tiram onda da gente, achando que a gente tá brincando, tá contando uma história de carochinha e não é. Eu não sei se vocês repararam, mas eu estou noutra casa, estou noutro lugar, sim, a Bruxa de Salem se mudou. Eu não moro mais onde eu morava, eu estou noutra casa agora, mas estou muito feliz, muito realizada, num lugarzinho maravilhoso que é o meu cantinho do céu. Mas então vamos ao relato de hoje. Essa história aconteceu em 2015 no sítio dele, um sítio que ele herdou da família. Um sítio que ele amava de paixão. Só que ele mora numa cidade muito pequena. Uma cidade onde qualquer um sabe de qualquer um. Aquela cidade onde é província, onde todos se conhecem, todos sabem quem é quem e todos fazem ideia de quem é quem. Então, eles estavam todos de boa nessa cidade. E de repente, eles observam que vem um forasteiro na cidade. Um homem que ninguém sabia de onde veio, como veio parar naquele lugar e quem ele era de verdade. Só sabia que o nome dele era Valmiro e que ele trabalhava como pedreiro e que, por sinal, era um pedreiro muito bom. Fazia um trabalho bom demais e as pessoas gostavam dele até na cidade. Só que ele era uma pessoa muito estranha, sabe? Uma pessoa esquisita, de poucas palavras. Uma pessoa que não gostava muito de conversar, de ficar trocando ideias. Ele simplesmente era uma pessoa que ele ia no lugar e ficava só observando os outros. Então o que aconteceu? Um dia eles estavam no bar e todos brincando, né? Curtindo, jogando baralho, como sempre, fazendo aquelas partidas de canastra, coisa de interior. E esse Valdomiro não tirava o olho deles jogando. Até que esse moço ficou assim, meio que intrigado com a situação. E ele disse: Poxa, o que tanto que esse cara ficou me olhando? O que ele tem que ficar olhando tanto? E olhou para o homem e disse: Que foi? Aconteceu alguma coisa? Aí o cara bem bêbado olhou pra ele e disse: Não aconteceu nada, tô te incomodando. E ele disse: Não, tu não tá me incomodando aqui, tu não para de olhar pra gente, tu quer jogar? Tu quer participar da nossa roda? Tu quer fazer parte do nosso jogo? E o cara olhou pra ele e só riu, deu uma gargalhada assim, daquela gargalhada sarcástica, sabe, que todo mundo odeia. Então ele olhou pro cara e disse: Tudo bem, não queres participar da nossa rodada, então não participa, mas então só, né, faça o favor de não ficar com essa cara sarcástica olhando pra gente, que a gente faz isso há muito tempo. A gente entende que você é de fora, mas, né, respeita o jeito que a gente gosta de viver aqui no interior. Aí o cara olhou pra ele e disse: Eu tô vendo que eu vou ter que fazer uma visitinha hoje pra ti no teu sítio. E fez aquela carinha de mal. Então ele olhou e disse: Cara louco, bêbado. Mas não se importou muito. Não se importou. Deixou. Até que o cara tomou mais uma dose e foi embora. Tudo bem, o tempo passou. E eles ficaram ali jogando mais uma canastra, ele tomou mais umas e outras. E foi pra casa. Chegou em casa, fechou a porta, entrou, tomou o banho dele, meio tonto, meio bebo, né? Mas tomou. E caiu na cama e dormiu. Só que no outro dia ele achou uma coisa estranha. Ele percebeu que os gansos dele não estavam gritando de manhã. Os gansos dele gritavam na luz do sol. E ele disse: Que estranho isso, meus gansos hoje não gritaram, que esquisito isso. Então ele disse que foi na rua e olhou os gansos, procurou e não encontrou. Até que ele foi lá nos fundos da propriedade e encontrou os gansos tudo dilacerados, as galinhas dele tudo em pedaço. Tava tudo picado os bichos dele. Sabe assim, ele disse que era de dar dó. Porque você via os animais assim dilacerados como se fosse morto por prazer. E aquilo revoltou ele. Então, como era sábado,
Ele foi pra casa da namorada dele. Chegou lá, ele relatou pra ela o que tinha ocorrido. E ele ficou lá, dormiu lá, porque ele tava muito triste, sabe? Ele ficou muito aborrecido com a situação. Então ele resolveu ir pra lá. Fica lá dormindo na casa dela. No outro dia pela manhã, os dois resolveram ir no sítio dele, passar o dia lá, né? E ela disse, vamos, não fica assim. Essas coisas acontecem, de repente foi algum animal, algum bicho do mato. Tudo bem. Quando eles mal chegaram, ele olha no portão e de cara, ele já vê os dois cães dele. Os dois dog alemão que ele amava de paixão, que ele tinha criado assim com todo amor e carinho, morto, estraçalhado na frente do portão. A porta da casa dele escancarada e tudo que existia dentro da casa dele quebrado, jogado no chão. Aquilo gerou assim a revolta do ano. Gente, eu juro, chega até a me dar um suador. Eu também me dava um negócio, juro. Sabe assim, eu caçava esse bicho até no inferno, juro. Então, o que acontece? Ele disse que falou com a namorada dele e disse, eu vou esperar esse bicho. Porque isso não é normal o que tá acontecendo. Seja homem, seja bicho, seja o que for, porque eu acho que eu vou ter que caçar duas coisas hoje. Tu vai pra tua casa e eu vou ficar aqui de tocaia, esperando esse animal. Ou essa pessoa que tá fazendo isso. E ele achou que realmente fosse o cara do bar que tava indo lá fazer sacanagem com ele. E ficou muito chateado com tal situação. Mas ele queria pegar o cara. Ele disse, esse safado, coragem de fazer isso com meus cachorros. E aí ele foi, enterrou os cães chorando. E ficou de tocaia, em cima do telhado de um quiosque que ele tinha. Diz ele que, de repente, lá pelas tantas da madrugada, mais ou menos 1h da manhã, 1h30, ele começou a ouvir uns uivos. Mas uns uivos que vinham, que eram ensurdecedores. Uma coisa assim que você via que chegava do ouvido, assim, sabe? E ele disse que quando ele observou, veio um vulto preto, muito negro, que pulou a porteira da fazenda dele e veio correndo nas quatro patas. Só que ele disse que aquilo não era cachorro e também não era cobra, só cobra. Não era também nenhuma onça. Era um animal diferente, porque ele tinha partes humanas e outras partes de bicho. Ele disse que quando viu aquilo, ele ficou assim, em choque, quando ele viu aquela coisa. Mas enfim, aquela coisa embalou e veio com tudo, quando pulou o muro e se jogou contra a porta da casa dele. Chegando lá dentro, começou a revirar tudo de novo, como se estivesse procurando ele. E quando não encontrou, mas deu uns uivos, daqueles bem altos de revolta, tipo assim, eu vou te matar ainda, eu vou te pegar, sabe? E ele, quando viu aquilo, ele engatilhou a espingarda e ele deu no meio do peito do bicho. Quando o bicho levou um tiro no meio do peito, percebeu que ele estava no sítio e se jogou na direção dele, mas corria com muita velocidade. E ele disse que ele deu muitos tiros, só que ele acertou 4 só no animal. E o 4º tiro, ele deu bem, mas bem no meio da cabeça. E o bicho, quando levou aquilo no meio da cabeça, ele meio que tonteou pra trás, assim, sabe? E não caiu e saiu correndo pro mato e não voltou. E aí aqueles uivos foram indo embora, foram indo embora, foram indo embora. E ele nunca mais ouviu uivo nenhum. Mas ele disse que o estranho de tudo isso é que aquele bicho, ele pôde ver muito perto. E tinha parte, assim, que ele era humano, humanoide, ele ficava em pé. Era como uma espécie de lobo gigante, com os pelos muito negros, um olhar alaranjado horripilante, que congelava a gente só de olhar. E um cheiro muito ruim. E aquilo era um lobisomem realmente, ele disse. Mas ele disse que o mais estranho de tudo isso é que, depois desse dia que ele acertou os tiros nesse bicho, aquele forasteiro que tinha na cidade sumiu misteriosamente. Ninguém mais ouviu falar do Valdomiro. Ninguém mais ouviu falar de ninguém. E a única pessoa que ele contou tudo isso foi a namorada dele, só ela sabia disso. E ele disse que, desde esse dia então, ele não duvida mais do sobrenatural. Porque o sobrenatural realmente existe. Só quem viu, né? Só quem sabe. Só quem presenciou situações parecidas. Só quem teve a chance de ver isso de perto sabe o que é. Eu sou a Bruxa de Salem e voltando com relatos novos. Beijão pra vocês!